Olá, sejam bem-vindos. Eu estou utilizando esse canal para poder ministrar algumas aulas relacionadas à engenharia ambiental, aos processos de licenciamento e, posteriormente, a aulas de matemática. Me fizeram alguns pedidos relacionados ao processo de outorga. O que seria a outorga? Como é que é um processo de outorga? Então eu resolvi explicar aqui como funciona de forma bem simples mesmo, como funciona um sistema de outorga, como você solicita uma outorga e para que ela serve. Então, outorga. O que você precisa entender é que outorga é uma concessão do direito público de utilizar recurso hídrico. Então, uma empresa precisa de recurso hídrico, precisa de água nos seus processos. Então, ela precisa captar água, seja num recurso hídrico superficial, um rio, uma represa ou algo dessa forma, ou subterrâneo, que são através de poços. Então, você precisa, a empresa precisa captar essa água, esse recurso hídrico, para poder fazer movimentar suas indústrias, seus processos. Para isso, ela precisa para realizar essa captação, ela precisa da autorização do poder público. Sem essa autorização, que nós chamamos de outorga, ela não pode realizar a captação. Mas por que o órgão público ele solicita que que as empresas submetam ao processo de outorga? Pela seguinte questão. Primeiro, pela questão quantitativa e pela questão qualitativa. Então, quantitativa e qualitativa. Quando um, quando o outro. Vamos supor que tem um recurso hídrico. Esse recurso hídrico tem uma capacidade, por maior que ele seja, ele tem uma capacidade. E essa capacidade deve ser controlada pelo órgão público. Porque vamos supor que esse recurso hídrico, ele também é utilizado para abastecimento público. No decorrer, em todo o curso desse recurso, várias empresas, agriculturas, o abastecimento público irá captar uma certa quantidade para poder utilizar para devidos fins. Então, se você tem aqui um recurso hídrico, ok? Nesse recurso hídrico, aqui vem um que faz a captação de uma certa quantidade. Aqui vem outro, uma captação de uma certa quantidade. E assim no decorrer de todo o recurso hídrico. Você tem que entender que esse recurso ele tem uma capacidade. Se, vamos supor que não está recebendo nenhum tipo de afluente. Esse recurso hídrico ele não recebe outros afluentes por um determinado período, por um determinado curso aqui. Então está só sendo extraído água. Então a outorga ela veio como uma forma de controlar essa quantidade de água que está sendo extraída, para que esse recurso hídrico aqui continue tendo a capacidade de abastecer a todos e também tenha o limite mínimo para que se mantenha vida nele. Então, por isso que a outorga ela é importante no seu processo quantitativo. E por que qualitativo? No processo qualitativo, ele é importante porque a ANA, a Agência Nacional das Águas, que é uma das que controlam o processo de outorgas de água no país, ela precisa saber como está sendo feita essa captação e como está sendo feito a devolução do efluente. Porque a empresa, quando ela faz a captação, em geral, ela faz a devolução do efluente também. Eu não vou entrar nos méritos se esse efluente está tratado ou não, claro que tem que estar tratado, mas não é o objetivo. Mas aqui eu quero que você entenda que a ANA precisa saber se essa quantidade de água que está sendo devolvida está em qualidade igual ou superior ao que está sendo captado. Uma das licenças ambientais em que eu tive acesso, uma das solicitações que foram feitas na questão da outorga, que eu achei muito interessante, é que tem um recurso hídrico
tinha a empresa, na verdade tem a empresa até hoje, e para que ela fizesse, ela iria utilizar, ela pediu uma outorga de água de uma quantidade muito grande, porque ela precisa de muita água no seu processo. Então, para fazer essa captação, foi exigido que a empresa, né? Aqui está a empresa, vamos marcar um ponto aqui. Foi exigido que ela fizesse a captação a jusante, entendeu? E devolvesse a montante. Como isso? A parte de baixo aqui da captação, do mesmo nível, né, da empresa, essa parte de baixo nós chamamos de jusante. Essa parte de cima, né, toda essa parte de cima, é a montante. Então, o que foi a exigência do poder público? Que para fazer a captação para essa empresa, ela iria fazer a captação a jusante. Então, aqui, ela iria captar a jusante e iria devolver o efluente à montante. Por quê? Porque se ela devolvesse um efluente contaminado ou sujo, ela mesma seria prejudicada quando ela fosse captar esse recurso. Então, essa foi uma das exigências. Mas a empresa, quando ela apresentou o plano ambiental dela, a proposta, e ela cumpriu a proposta de fazer o tratamento desse efluente, e o tratamento dela foi tão violento que ela estava devolvendo uma água com qualidade superior ao que ela fazia a captação. Então, é um dos compromissos que foi feito da empresa junto ao órgão ambiental. Foi determinada a quantidade que ela teria que devolver e funcionou. Bom, isso é o que controla a questão da quantidade e da qualidade. Outro item importante no processo de outorga, quando você solicita uma outorga, é que a outorga ela dá direito de uso. Ela não dá direito de propriedade. Como assim? Quando o órgão ambiental autoriza a empresa a utilizar esse recurso hídrico, ela deu a autorização para que ele fizesse a captação e usasse, mas ela não deu a propriedade daquele recurso hídrico para a empresa. Então a empresa ela não é proprietária do recurso hídrico, ela não é proprietária do rio. O rio ele continua sendo de organização, de controle do poder público. O poder público é que controla os recursos hídricos. Então a outorga ela não dá direito à propriedade. Ela só dá direito ao uso, ok? E quem que emite a outorga? Essa foi uma das perguntas que eu mais recebi. Quem que emite a outorga? A outorga ela é emitida por dois órgãos. Tá? O primeiro, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Então, a ANA ela é a agência federal. Ela é o controle nacional das águas. E o órgão ambiental estadual. Então são os dois. Cada estado tem o seu órgão ambiental. Então cada estado tem sua sigla dos órgãos ambientais. Tá? Mas a ANA ela é o federal, né? E aqui ela é o estadual. Municípios emitem outorga? Municípios que são descentralizados emitem outorga? Não, municípios não emitem outorga. Somente quem legisla sobre recurso hídrico é a ANA ou o órgão estadual, né, de cada estado. E quando eu vou saber que é no órgão estadual ou na ANA que eu tenho que solicitar? Existem alguns pré-requisitos.
Mas dentre eles, se o rio que você vai retirar a água, o recurso hídrico, ele está em divisa do país com outro país, então quem vai legislar é a ANA. Se esse recurso hídrico está entre dois municípios, né? Entre dois estados, perdão. Se esse recurso hídrico está entre dois estados, então quem legisla é a ANA, porque ela tem um controle de todo o recurso hídrico em todos os estados, né? Então, esses aqui, tem mais opções? Tem, mas eu só estou dando os exemplos. Esses são exemplos de quando ela é controlada pela ANA, tá? Se ela está em propriedade do poder público federal, né? É um lago que está em propriedade do poder público federal, é a ANA que controla também, tá? Agora, se esse ribeirão, esse recurso hídrico, ele está entre dois municípios, quem vai legislar é o Estado. Se esse recurso hídrico ele está em propriedade estadual, é um lago de propriedade estadual, quem legisla é o Estado. Toda captação subterrânea, seja através de poços, mini poços, poços artesianos, quem legisla é o Estado, ok? Então, se você vai fazer a solicitação, somente esses dois órgãos é que emitem outorga d'água, a ANA e o Estado, né, o órgão ambiental do Estado em que você está fazendo a solicitação, ok? Bom, e quando uma outorga pode ser cancelada? Existem 3 motivos que fazem com que a outorga seja cancelada a sua emissão, ou pelo menos revogada por um período. Primeiro, extrema escassez. Então, se por um período, né, não está chovendo, o recurso hídrico na qual é feita aquela captação está com um nível muito baixo, ou coisas relacionadas, a ANA ou o órgão estadual, ele vai suspender a outorga de todos que fazem utilização no curso daquele rio, para que ele tenha capacidade de ser devolvido, para que ele tenha capacidade de restabelecer de volta. Afinal, deve ser o mínimo necessário para que se tenha vida naquele rio. Então, se houver uma extrema escassez, as outorgas são revogadas. A revogação ela pode ser por definitivo, se houver um estudo de que aquele ribeirão não está tendo mais capacidade de retorno, ou de forma temporária até o período das chuvas e aquele ribeirão conseguir voltar ao seu volume de água normal. Segundo, não cumprimento das normas. Você fez uma declaração da quantidade que você utilizar, o fim que você utilizar, então você fez todo o estudo, mas na hora da utilização você não fez aquilo que você se comprometeu a fazer. Quando existe um não cumprimento das normas, ou quando você recebeu a outorga, você vai receber lá na outorga as exigências para utilizar e você não atende essas exigências, a fiscalização, ao constatar essa falha, né, essa falha de cumprimento, então ela vai revogar e até suspender a sua outorga, dependendo da gravidade. Okay? Terceiro item, interesse coletivo, que acaba também estando associado ao primeiro. Se numa extrema escassez já vai ser suspenso a outorga, mas esse ribeirão ele é de abastecimento público, então a prioridade é do interesse coletivo. Se era outro ribeirão que fazia captação para a cidade, mas o outro não tem mais capacidade de fornecimento, ou a cidade cresceu e precisa de uma nova captação, e vão ter que vir nesse ribeirão que já tem outorgas emitidas.
Abastecimento público, ele é prioridade sobre qualquer outra alternativa. Então, nesse caso, como é interesse público, a ANA vai vir revogar todas as outorgas que foram emitidas, a ANA ou o órgão estadual, se for o Rio Estadual, ele vai revogar todas as outorgas emitidas e vai dar prioridade ao interesse coletivo. Bom, essa é uma das objetivos, né? Das normas relacionadas à outorga. Para você solicitar a outorga, basta que vá até o órgão ambiental na qual você vai solicitar, seja a ANA ou seja o órgão estadual, ou verifique no site, caso eles tenham a disponibilidade, a lista de documentos para poder juntar e organizar essa papelada, esses documentos, para solicitar à ANA ou ao órgão estadual a outorga daquele ribeirão. Lembrando que se a sua solicitação é no órgão estadual, o rio ele está entre dois municípios, ele está dentro do estado ali, então é no órgão estadual. De qualquer forma, você tem que preencher um cadastro na ANA. De qualquer forma, você tem que preencher. Se não me engano, é CNAR. Coloquei o A, o I, mas eu acho que é A. Você tem que preencher um cadastro na ANA, né, no site da ANA, com todas as informações de vazão, de retirada, de objetivos. Então, é um cadastro extenso. Imprimir esse cadastro e colocar na lista de documentos, mesmo solicitando aqui. Se é na ANA, esse cadastro você já envia online. Se não é na ANA, você imprime esse cadastro para levar para o órgão estadual. Por que desse cadastro? É porque a ANA está realizando o controle agora de todos os rios, de todas as outorgas. Ela quer saber todas as outorgas que estão sendo emitidas, independente se seja ela ou o próprio estado, para ter um controle de todas as liberações e todos os usos no país. Uma dica para quem for fazer a primeira vez, é comum que quando você preenche esse cadastro, lá no site da ANA, se eles já não tiverem atualizado, eu acredito que não, vai aparecer um valor para ser pago. E esse valor é muito expressivo, ele é muito alto. Se você estiver fazendo pela primeira vez e você vai licenciar no órgão estadual, esse valor era só se fosse, né, solicitar a outorga no órgão federal. Como não é, você pode desconsiderá-lo e fazer a impressão só do documento para entregar no órgão estadual. O cálculo do valor que vai ser utilizado no órgão estadual é feito pelo próprio órgão quando você vai até ele. Tá? Valores só são emitidos nos órgãos, em geral, quando você já entrega toda a documentação. Então, vai estar a lista de documentos, providencie a lista de documentos, protocole no órgão ambiental, que você vai, né, acompanhar e receber a sua outorga se estiver tudo certinho. Tá? Agradeço, até a nossa próxima aula.